Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que está o seu domingo? Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família, para o louvor e a glória de Deus, amém? Hoje, 31 de maio, último dia desse mês da família, e eu quero encerrar esse mês trazendo uma reflexão, trabalhando justamente o tema família. Família, que é algo que é tão importante nas nossas vidas, e eu quero partilhar com você algo que o Senhor colocou no nosso coração. E o texto que nós vamos trabalhar é Gênesis capítulo 1. Nós iremos discorrer os capítulos de 1 a 3, mas eu quero tomar como base o verso 27 do capítulo 1, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos por esta palavra, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em tua presença. Usa-me no poder do teu Espírito a falar ao teu povo. Muito obrigado por tudo, abençoe a família, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados, o tema desta reflexão de hoje é a harmonia do Éden como modelo para a família de hoje, amém? A harmonia do Éden como modelo para a família de hoje. Amados, a partir do verso de número 26, nós temos o relato de que Deus, depois de ter criado todas as coisas, já ter criado os animais, as aves dos céus, os peixes no mar, árvores que dê frutos, toda espécie de árvore, de ter criado o sol e a lua, de ter separado os firmamentos, o firmamento mar e o firmamento céu, Deus então agora cria o homem de uma forma diferente como as demais coisas que ele criou. O homem, ele não apenas diz, eis que cria o homem. Ele fez um bonequinho ali com o barro, moldou, colocou naquele bonequinho a sua imagem e a sua semelhança, soprou sobre aquele bonequinho o seu fôlego de vida e lhe deu uma sabedoria, um discernimento, uma inteligência diferente das outras coisas que ele criou. Então, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, isso você sabe, certamente. Mas eu quero aqui compartilhar a harmonia que existia depois que Deus criou o homem e criou a mulher, a harmonia que existia até no capítulo 3, o relato da queda do homem. Primeiro, Deus deu ao homem autoridade para que ele desse nome a tudo que existisse, aos animais, e assim aconteceu. E Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso, meus amados irmãos, que a escolha de permanecer solteiro, Deus respeita. Se não houver abrasamento, ou seja, se a pessoa que decide ser solteiro não viver uma vida de prostituição. Mas o curso natural da vida é que o homem e a mulher, eles busquem o caminho do casamento, até para que a geração permaneça. Porque um homem solteiro que não case com ninguém, uma mulher solteira que não case com ninguém, eles não vão gerar descendência. Então o curso natural é o casamento. E Deus estabeleceu o primeiro casamento, está lá relatado no capítulo 2, os versos de 18, verso 18 e depois o verso 21 e 22. Deus criou o casamento pela necessidade que ele viu de que o homem necessitasse de uma companheira. Então Deus cria a mulher para ser a adjutora, a auxiliadora, alguém que esteja como que diante dele. Deus criou a mulher para cuidar do homem. Porém, Deus criou o homem, evidentemente, também para que ele pudesse, nessa harmonia, ele pudesse cuidar também da mulher
dando a ela a honra, dando a ela a proteção, suprindo com todas as necessidades dela. Então, a harmonia desse cuidado gera família. E como é que Deus estabelece esse casamento? Realizando um sacrifício. Deus faz cair sobre Adão pesado sono, tira uma costela, sacrifica uma costela, e dessa costela forma a sua esposa. Por isso que o casamento é um pacto, é um selo, porque ele veio através do sacrifício. Por isso que quando Adão desperta do sono, ele diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? E aí também no verso 24, né, Moisés, que escreveu esse texto, talvez aqui até ele tenha querido colocar algo dele, né, ou realmente isso foi uma profecia de Adão a respeito do pai e da mãe, mas aqui é uma verdade que precisa ser muito bem observada, porque às vezes a gente fica permitindo que outras pessoas comecem a dar opiniões demais no nosso casamento e termina prejudicando. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, se apegará à sua mulher e serão dois uma só carne. Então ambos saem da casa dos pais e formarão a sua própria família. E Deus deu ao casal a autoridade. A casa da primeira família foi o Jardim do Éden. Então ali dentro do Jardim do Éden havia provisão de Deus. O casamento, a provisão de Deus. Havia ali o desejo de Deus, a ordem de Deus, dando autoridade ao casal de frutificar a terra. Ou seja, eles deveriam produzir, né? Adão trabalharia, a Eva certamente, para que a terra produzisse o fruto. Não seria como é hoje, isso seria muito mais próspero. Então, trazendo isso para hoje, nós precisamos frutificar, trabalhar para trazer aquilo que é de benefício para a nossa família. Era preciso também multiplicar a terra. Essa multiplicação era no sentido, não apenas no sentido de ter filhos, né? Porque ele também disse que além de multiplicar, eles deveriam enchê-la. Mas é a multiplicação da graça, a multiplicação das bênçãos, dos benefícios, dos ensinamentos de Deus. Esse conhecimento de Deus era para ser multiplicado. E às vezes nós agimos de forma inconsequente quando não trazemos, sabe, o conhecimento de Deus, a multiplicação do conhecimento de Deus para dentro da nossa casa. E aí também a sujeição, que seria no caso ser exemplo de tudo aquilo que estava sob o seu cuidado, cuidando de maneira adequada. Assim como na dinâmica da família, nós precisamos cuidar da nossa família, sujeitar a nossa família à nossa autoridade, porém a nossa autoridade está condicionada à vontade do Senhor. Havia pureza também no Jardim do Éden, porque eles estavam nus e não se envergonhavam. Havia pureza. Hoje, infelizmente, não há mais pureza no casamento quanto deveria existir. É preciso que haja pureza, diálogo, transparência no casal. Havia também comunhão com Deus, porque eles se esconderam da presença de Deus quando viram que estavam nus, cobriram-se com folhas e disseram: olha, vamos fugir da presença de Deus. Havia comunhão. Queridos, quando a comunhão com Deus ela se afasta da família, então nós sofremos as consequências. Muitas famílias estão sofrendo porque perderam essa comunhão, essa harmonia com Deus. E qual foi o motivo da queda? O desejo pelo pecado e pela novidade. Amados, o novo que nós devemos querer na nossa vida é o que nós já temos sendo renovado diariamente. Sabe? Não experimente nada novo, porque o melhor você já tem dentro da sua casa. Eva desejou, Eva quis ter esse conhecimento, porém Adão não é impune nisso, porque Eva trouxe para ele e ambos comeram, se banquetearam do pecado. Eles tentaram resolver do jeito deles, né? Se cobriram com peles, com folhas, mas Deus reprovou essa cobertura. Amados, não podemos viver a nossa vida do nosso próprio jeito, nós sofremos as consequências. Temos que viver a nossa vida embasados na palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus.
há também a transferência de responsabilidade que infelizmente a gente vê muito nos casais hoje. Quando Eva diz assim, quando Deus chama a atenção de Adão, você comeu do fruto, Adão diz, a mulher que tu me deste. E Deus disse, mulher, você fez isso. Ela disse, mas foi a serpente que me induziu. Amados, em relação à serpente, a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós estamos cedendo às tentações do maligno. Não transfira a responsabilidade. Nas crises familiares, eu falei disso há poucos dias atrás, nunca você é o culpado, sempre a culpa é do outro. E finalizando, o Senhor os restaurou com graça, os cobriu com peles, os profetizou para a mulher, a descendência dela, destruir a serpente, mas e deu a eles o perdão, porém com consequências. A mulher com dores de parto, sujeição 100% ao seu marido, o domínio será da parte dele, que seria, mas não da forma como, talvez como seja, e que também o homem trabalharia e se esforçando, porque a terra iria dar com sofrimento o seu caldo. Queridos, que o teu casamento viva os princípios iniciais da harmonia que havia no Éden, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoe a nossa vida, a nossa família, nos fortaleça, repreenda todo o mal e nos ajuda a cada dia, Pai, a sermos a família que o Senhor planejou, arquitetou e executou, e que infelizmente pelo pecado do homem, essa família ela foi corrompida, mas a tua graça salvadora por meio de Cristo restaurou novamente. Abençoe a nossa vida e a nossa família, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.